Tobias! Vai falando pra me testar. Episódio especial. Especialista. Desculpa aí, oração. E obrigado porque o senhor já preparou. Nós te convidamos, o senhor convidado especial. Isso. Você começa primeiro? Presta atenção em mim, tá? 3, 2, 1. Mais um podcast pode? Transformada. E hoje nós temos uma convidada muito especial que é Bruna Lelis Bandeira. Eita glória! Ela é esposa, mãe de 2 filhos, Ben e Antonella, empresária, psicóloga. Que mais? Discípula de Discípula, filha amada de Mulher de Deus. Provérbios 31. Amém. Filha amada, justificada, perdoada. Amém. Amém. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, gente. É uma honra ter você É uma aqui. honra estar aqui com vocês. Olha, tô tão feliz pelo convite. Quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, mas o que eu vou falar? Né? Assim, o meu processo de conversão foi agora. Então, o que eu tenho para oferecer para essas pessoas que vão ouvir? Mas aí Deus falou no meu coração, o que você tem para oferecer é a sua jornada, né? O que você tem passado. Sobre isso, você pode falar com propriedade. Então, eu espero conseguir falar. Estou um pouco nervosa. Mas espero que o Espírito Santo me capacite para eu poder falar e, de alguma forma, ajudar, né? Com certeza. Quem estiver ouvindo. Amém. E é só ele que nos capacita, né? Somente ele. Bom, então vamos começar. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história. Conte um pouquinho pra gente quem era a Bruna antes da caminhada com Cristo e quem é a Bruna hoje. Eita, gente. A Bruna antes era um serzinho assim. Vamos ver pelo contexto. Quando eu nasci, minha mãe tinha 14 anos, meu pai tinha 18 anos, eram 2 crianças, né? Muito novos. Muito novos. Então, se hoje eu com 35 anos, com uma família estruturada, né? Toda uma condição financeira estruturada, com acesso à informação, eu tenho tanta dificuldade de criar meus filhos, né? Me vejo tantas vezes em momentos tão desafiadores, eu fico imaginando como foi para eles naquela época. E dentro desse contexto, por 4 anos eu morei com meus avós maternos, porque meus pais ainda não eram casados, né, Val? E aí, o que aconteceu? Eu nasci, 6 meses depois, a irmã da minha mãe faleceu, um acidente de carro. Então, eu creio que esses primeiros 4 anos da minha vida foram um pouco tumultuados, né? Foram repletos de emoções, uma família se adaptando à chegada de uma neta com uma filha de 14 anos, uma família que tinha acabado de perder uma outra filha. Então, eu acredito que isso impactou muito a minha formação, né? As crenças, as máscaras, a força que eu fui forjada a ter desde sempre, a responsabilidade, o amadurecimento, isso tudo tem um lado positivo, claro, mas tem um lado negativo, né? E com relação ao lado negativo, o que eu vejo? Como eu tive que amadurecer muito cedo, eu tinha muita dificuldade de honrar meus pais, de me colocar no papel de filha. Como a diferença para minha mãe eram 14 anos, você pensa, era praticamente de igual para igual, né? Então eu tinha muita dificuldade com isso. Então, o que era a Bruna? Eu acredito que era uma mulher forte, né? E quando a gente fala a Bruna de antes, é a Bruna de 2 anos atrás, tá? É a Bruna de praticamente ontem. Mas era uma mulher forte, mas era uma pessoa extremamente impaciente, muito reativa, né? Governança emocional não tinha nunca nem ouvido falar. Domínio próprio, temperança, nem o fruto do espírito o ser humano tinha. Então, assim, eu acho que eu precisei ser forte, mas essa força, de uma certa forma, foi muito prejudicial para mim, né? Era a força do seu braço. Era a força do meu braço. Então, tudo era na força do meu braço. Como eu fui a única neta por muito tempo, eu, de certa forma, fui muito mimada, porque você pensa, os 4 avós ali. Então, eu era muito acostumada a que fosse feita a minha vontade. Então, eram as coisas no meu tempo, da minha forma, do jeito que eu achava, eu não sabia esperar, né? A sua hora. Na minha hora, do meu jeito, não. Bruna, não tinha dificuldade, né, com limites, eu acho que sim. Dificuldade com não, né? Eu queria fazer do meu jeito, sempre foi muito isso.
E o que eu via? Eu tinha orgulho de ser assim. Não é uma coisa que, naquele momento, não é uma coisa que me incomodava. Eu tinha orgulho, eu achava que a pessoa fala o que quer, ela escuta o que não quer. Ela falou comigo desse jeito, ela vai ouvir de um jeito que ela não quer. Eu tinha orgulho de falar que eu era aquela pessoa que não leva desaforo para casa, sabe? Sim. Então, assim, a forma com que eu fui criada, os rótulos que foram colocados, as crenças que eu tinha, formaram uma camada muito pesada de orgulho. Enraizou muito. Enraizou muito. Eu era muito, muito orgulhosa. Muito, muito orgulhosa. E um coração muito fechado, sabe? Um coração muito fechado para aprender. O orgulho faz muito isso com a gente, né? Nos cega muito. Tira muito a nossa possibilidade de enxergar o que está errado Só e de mudar. Tem razão, né? Só a gente tem razão. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de honrar, né? Eu tive muito tempo a dificuldade de respeitar, de obedecer, de honrar. É aquele combo do orgulho, né? Aquele combozinho do mal que vem que tudo mata ali. tudo, né? Eu vi uma vez, né, um estudo que os primeiros 1000 dias da criança são chamados 1000 dias de ouro. De ouro. Né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, que vai desde a concepção até os 2 primeiros anos. E aí você conta, né? Imagina assim, a sua mãe com 13 anos, né? Se ela ganhou você com 14, ela ficou grávida aos 13 anos. Sim. E aí, biologicamente, emocionalmente, a pessoa também não está preparada para isso. Né? Então tudo isso você recebeu desde a sua gestação, né? E tudo isso, mas uma coisa importante saber, que desde o ventre você foi projeto de Deus. Amém, é verdade. Você nunca deixou de ser projeto de Deus. Se você veio a este mundo e você está nessa terra, você faz parte do plano dele. Pode ter sido precipitado. Teve uma aceleração dos planos? Pode ter acontecido. Mas isso não significa que ele está fora do controle. Sim. E nem que ele nunca deixou de estar ao seu lado. E nem que deixou também de amar você por conta disso. Com certeza. Né? Sempre ele esteve ali do lado. A gente que às vezes, a maior parte das vezes a gente não percebe. Mas Deus sempre está conosco. Sim. E outra coisa que eu acho que é importante falar, o que eu tinha. E na verdade não é que eu tinha e que eu não tenho mais, mas é um processo que eu vejo que vem diminuindo, né? E a minha busca é assim, evoluir a ponto de minimizar o máximo possível. A questão do controle, né? O controle sempre foi uma coisa muito enraizada na minha vida. Então eu tinha necessidade de controlar tudo. E a pessoa que quer ter o controle, ela gasta muita energia com isso, né? Ela se cansa muito, porque não é só equilibrar 1000 pratos, é equilibrar vários, os pratos no ritmo dela, na cor dela, no momento dela. E o dos outros também, né? O nosso e das pessoas ao nosso redor, né? Isso nos cansa, isso nos fadiga muito. Então eu era aquela pessoa sobrecarregada, aquela pessoa que estava sempre cansada, que murmurava, que reclamava. Eu era uma pessoa insatisfeita. Então, por exemplo, eu poderia ter tudo. Eu fazia uma festa linda. A decoradora fazia uma decoração linda. Tinha alguma coisa da decoração que eu não tinha pedido, que eu não gostava, os meus olhos se voltavam para aquilo ali. E você não via, sabe? E você não via a beleza das outras coisas. E por mais que eu visse a beleza, eu focava tanto que aquilo ali me incomodava, que roubava, sabe? Sim. Então, eu acho que o controle rouba muito isso da gente, né? O olhar para o que a gente tem, não para o que falta. Então, eu tinha muito essa questão de dificuldade de satisfação, de valorizar, né? De agradecer pelo que eu tinha, eu olhava muito para o que faltava. Tinha aquela mente escassa, né? Uma mente de escassez. Né? Sim. E aí, quando a gente começa com a transformação, que você começa a identificar isso, foi quando? Val, aí nós viemos para um processo, vamos ver. É coisa para falar, hein? Já falando, vocês me interrompem. Um pouco da Bruna de antes, né? Como que como foi a Bruna? Isso desde quando ela nasceu. Como era. O que eu falo? Deus, ele foi muito cuidadoso. Eu vejo de um Deus de extremo cuidado na minha jornada. Por quê? Porque é uma jornada de que vai fazer 2 anos. Então aconteceu muita coisa e muita coisa rápida. É como se a gente estivesse numa jornada de preparação, mas preparação intensa, sabe? E o que aconteceu? Ganhamos, eu e meu marido, Bíblias, né? A gente frequentava a igreja, ia de vez em quando, porque sabia que precisava, ia por obrigação. Entrava sem querer, saía sem ser transformado e aquilo não preenchia, sabe? E nós ganhamos Bíblias.
A minha Bíblia passou 2 anos guardadinha ali na estante, do jeito que ela chegou, ela ficou. E meu marido começou a ler, começou a buscar a Deus. E aquela busca dele começou a me incomodar, né? Começou a, meu Deus, me constranger. Né? Olha meu marido, olha quanta coisa ele tem para fazer, quanta reunião, quanta empresa, quanto tudo. E ele tá ali tirando tempo pro Senhor. E eu aqui, né? Sem ter esse momento, mas o que tá acontecendo? E aquilo começou a me constranger. E ele começou a ler a Bíblia. E eu, mais pra frente, 2 anos depois, praticamente, comecei também. Nesse começo, a gente tem dificuldade de criar um hábito, né? Sim. Então, por exemplo, eu tinha meu tempo a sós com Deus hoje, amanhã eu não tinha, depois eu tinha, passava 3 dias sem ter, e por aí ia. Lia a Bíblia? Lia, mas como se fosse um livro de sorte. Abria numa parte. É isso que Deus quer me falar hoje. Aí depois eu falei. E na hora que desce. E na hora que desce. No tempo que sobrasse. No buraco da agenda que tivesse. Não. Hoje tem uma reunião 9, tem uma reunião 11. Então nesse intervalo eu acho que dá pra eu ter meu momento com Deus. Era assim, né? Prioridade era 0. E aí até o Thales me falou, Bruna, começa o Novo Testamento, né? Ele é mais fácil, é uma linguagem mais acessível, fala sobre a vida de Jesus, então é uma coisa que já é mais fácil pra gente entender. E eu, no posto do meu orgulho e da minha cabeça dura, falei, não, vou ler de Gênesis a Apocalipse, eu vou ler na ordem certa. E comecei a ler. Eu que controlo, eu que sei, eu que decido o que é melhor pra mim, e foi. E aí, com muita dificuldade, porque realmente a gente tem muita dificuldade. E naquela época não tinha sabedoria de pedir pro Espírito Santo me direcionar, pro Espírito Santo tirar, né, as escamas dos meus olhos. Não, ia lendo assim, por mim mesmo. E a leitura não fluía. E aí, como Deus usa as situações, o Thales tinha um sonho de ir pra praia, passar 30 dias na praia, era o sonho dele. Ele vinha falando desse sonho. É o meu sonho também. Não é? É o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente. E aí nós fomos, alugamos uma casa na Praia do Espelho, que é ali pertinho de Trancoso. E foi o Thales, uma babá que estava com a gente na época, a Antonella, que tinha 8 meses, 9 meses, e o Benjamin tinha acabado de fazer 3 aninhos. E fomos. Empolgados, chegamos lá. No que a gente chegou, chegamos na casa, a casa é lindíssima, beira-mar e tal. Tinha uma família na casa. Falei, tá, tem uma família na nossa casa, né? E agora? Ele ligou pro proprietário e aí tinha tido um erro de contrato, uma confusão, enfim. O proprietário tinha uma outra casa na mesma praia, uns 500 metros de distância, do mesmo padrão, boa também. Falou, vocês ficam nessa outra casa. E quando o pessoal daqui sair, vocês voltam pra casa de vocês, me desculpa, né? Foi tudo. Tá bom? Não tá bom, mas é o que tinha, então vamos. Sim. E aí ficamos nessa segunda casa. Quando foi o dia da gente voltar pra nossa casa mesmo, né? Que a gente tinha alugado, eu falei pra babá, falei, eu vou na frente com o Thales, porque a gente vai levando as coisas, a mudança, a mala pra 30 dias é muita coisa, né? E quando os meninos acordarem, você vai com eles. E aí eu tô arrumando as coisas, tá? Ele tá arrumando as coisas, e aí, Val, eu vejo a babá passando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu falei, Thales, tem alguma coisa errada? Vê lá com ela o que tá acontecendo. E aí ele foi, e aí ele voltou assim, meio nervoso, e falou, ela não sabe cadê o Benjamin. Gente, eu levantei e eu fui para essa outra casa. E era, acho que uns 500 metros entre uma e outra. Que eu cheguei lá, a minha primeira impressão é que ele estaria escondido, brincando, né? Criança pequena às vezes tem isso. Sim. E eu comecei a abrir os armários, eu comecei a olhar debaixo da cama, e eu olhei debaixo da mesa, e eu olhei nas portas, em todos os quartos. E foi dando um desespero. Sabe o que é cena de filme? É cena de filme. Sabe aquele desespero de filme que a pessoa começa a procurar e não acha? Era aquilo que eu sentia. E o meu sentimento não era como se, né, sei lá, ele tivesse saído. É como se alguém tivesse entrado e pegado ele de dentro da casa. E olha como Deus, ele conhece detalhes da nossa vida. O que é eu me considero, né, dentro do meu controle todo, mas eu me considero uma mãe tranquila. Meus filhos são cheios de roxo, brinca, né, cheio de energia, enfim. São aventureiros. Mas eu tenho 2 medos. Um medo é afogamento, né? Porque é uma coisa muito rápida, questão de segundos, acabou,
tem voltar atrás. Pro mar, né? E a Praia do Espelho é uma faixinha muito estreita de areia. Então a casa tá aqui, ali na frente é o mar. Eu tinha esse medo. E eu tinha um segundo medo, que é o medo que eu tenho, que é de abuso, de pedofilia, né? De alguém roubar, fazer uma maldade. Então os meus 2 maiores medos foram colocados à prova naquele dia, sabe? Vieram à tona. E aí nesse desespero eu corria para um lado, e aí quando a gente passa por essas situações a gente esquece de opinião dos outros, esquece de qualquer coisa. Sim. Te grita desesperadamente: eu quero meu filho, você viu meu filho, onde é que tá? Aquele desespero gritando, e as pessoas: mãe, o que você pôs de roupa nele, como é que ele tá, pra gente saber. Eu tinha arrumado ele, eu tinha dado banho, colocado roupa, e eu não conseguia lembrar que roupa que ele tava. Então a gente fica assim fora de si, sabe? Eu acho que aquilo ali foi o pior dia da minha vida. Um sentimento de impotência, de não ter controle de nada. Um sentimento de, pode ser que eu nunca mais veja meu filho, e aí? Porque a praia estava cheia, tinha gente vindo de Trancoso, de Arraial, de barco, de lancha, de passeio, de tudo, sabe? Então, assim, tinha muitas possibilidades para acontecer. Então, foi assim, desesperador. E aí eu corri para um lado, o Thales correu para o outro, o pessoal da casa para o outro, mobilizou a praia toda, até que o Thales achou ele. Ele tinha andado, passado na frente da nossa casa, ido até o final da praia e tinha sentado em frente de uns barquinhos, estava lá todo encolhidinho, com medo, e sentado ali na frente daqueles barquinhos. E aí o Thales chegou, e ele, sem saber se tinha feito alguma coisa de errado, assim, envergonhado, meio chorando, aí abraçou ele, e o Thales me chamou, aí eu fui lá, na hora eu não consegui chorar, eu não consegui rir, é como se eu estivesse paralisada, sabe? E aí eu abracei ele, e quando eu abracei ele, foi como se eu tivesse uma descarga de adrenalina no meu corpo, que como se tivesse vindo 1 milhão de agulhinhas, assim, ó, sabe? E aquela descarga de adrenalina, aquele nervosismo, aí abracei, e aí passou aquele momento, coloquei eles pra dormir, o Thales foi dormir, e aí eu peguei minha Bíblia e peguei meu devocional. E eu fui, né, agradecer ao Senhor, porque a única coisa que eu falava para o Senhor nesse momento todo que o Benjamin estava perdido, eu falava: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece meu coração, eu não tenho capacidade de viver um dia sem meu filho. O Senhor me conhece, eu não consigo viver sem meu filho, eu preciso que o Senhor me devolva ele bem, ele saudável, eu preciso disso, eu só te peço isso, eu não te peço mais nada, por favor, me devolva o Benjamin, sabe? E quem me conhece sabe que, assim, eu sou apaixonada por aquele menino. Eu acho que a principal fonte de transformação antes de Deus, né? A minha transformação começou como eu fui mãe. Então, os filhos fazem isso. Tiram a gente do egoísmo, né? Do ego, daquele olhar voltado só pra gente. Então, assim, pra mim foi muito forte esse momento. E eu vejo que o Senhor usou de forma muito poderosa, porque aquela experiência ali não foi pro Benjamin, não foi pro Thales, não foi pra Antonella, foi pra mim. Foi porque eu precisava passar por aquilo ali, pra Deus me mostrar: peraí, deixa eu te mostrar uma coisa, não é na força do seu braço, né? E nem você tem controle de nada. Você não tem controle de nada. Os seus medos, eles estão aqui, ó, expostos. E aí, você vai fazer o que com eles? Você vai controlar como? Você não tem controle, né? Então, assim, foi muito forte pra mim. Então, Deus me mostrou quem eu era sem Deus. Deixa eu te mostrar. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode estar numa casa maravilhosa na beira da praia, você pode estar vivendo um sonho. No estalar de dedos, isso tudo muda. E sem a minha presença na sua vida, você é o quê? Você vai fazer o quê? Né? Sim. Então, foi muito, muito forte. E aí, eu abri meu devocional, né? Agora quero ver, não fazer esse devocional. Abri meu devocional. Agora achei tempo. Você quer ver a pessoa achar tempo, é passar por um apuro. Um apuro. Acha tempo ligeiro. Aí eu abri minha Bíblia. E aí, quando eu abri, como se fosse o livro da sorte, veio o Salmo, deixa eu só achar aqui meu Salmo, gente. O Salmo 116, que é o Salmo da gratidão. E aí veio uma palavra realmente para o meu coração. Sim. Que o Salmo fala: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que eu supliquei para o Senhor: devolve meu filho, né? E ele fala: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos e da queda meus pés, para que eu ande na sua presença. Então, o que o Deus fez? Ele, deixa eu mostrar para essa garotinha aqui quem ela é. Então, presta atenção, você não é nada sem mim. Então, agora eu te livrei do quê? Acabou sua vida, porque se meu filho, né, se eu perco meu filho ali, meu Deus, eu não sei o que seria de mim, não sei se eu conseguiria seguir a minha vida, sinceramente.
Então Deus me devolveu e falou, agora eu te livrei, agora eu quero que você ande na minha presença. E não é andar na minha presença nos dias difíceis, é andar diariamente na minha presença. É ter uma vida comigo. É ter uma vida comigo. Então eu falo que ali foi o ponto de partida da minha mudança, porque ali eu fiz um acordo, eu falei, Senhor, eu te prometo que eu nunca mais vou precisar passar por dias de dor, por dias de sofrimento, por dias de medo, por situações assim para te buscar. Sozinha. Sozinha. Eu vou te buscar diariamente, eu vou me relacionar diariamente, né? Então eu falo que ali eu fiz um compromisso. Foi o compromisso inicial, foi o pontapé inicial da minha conversão. Sim, que lindo, que lindo. E foi forte, hein? Foi forte. Foi forte. Impactante. Mexeu com o filho, né? Ixi, deixa o filho, deixa a mãe toda desestruturada. Mexeu com as pérolas, né? Mexeu com as pérolas. E são nossos presentes, né? É o que Deus nos deu de mais precioso. Mais precioso. Né? É nossa força, é nossa fraqueza, né? Realmente. Nossa força. Mas tem também uma história muito, muito bacana. Continuando justamente essa sua busca aí, que foi a sua experiência em Israel. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Val, quando eu falo que eu era improvável, é porque eu era uma pessoa difícil de mexer. E eu falo assim que Deus deve olhar lá de cima e falar, minha filha, como pode um ser humaninho desse? Por quê? Passei por essa experiência, né? Fiz o combinado com o Senhor que não ia viver mais sem Ele. E aí, tô eu lá em casa, comecei a fazer meu devocional, de fato cumpri o meu compromisso, tô me relacionando com Deus todos os dias, tô buscando, mas o relacionamento com Deus é um relacionamento como com qualquer outra pessoa, né? Eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar atenção, eu preciso dedicar a disciplina de me doar, né? E esse relacionamento é construído, a intimidade é construída, ela não cai do céu. Não. Então eu estava nesse processo de construção, de conhecimento da palavra, de construção da minha intimidade com o Senhor. E aí é engraçado porque a Antonella, eu tava desmamando a Antonella. Nisso a gente tinha voltado da praia, passado alguns meses, e eu tinha feito aquela amamentação exclusiva. Quem faz a amamentação exclusiva sabe, a gente vive em função da criança. Sim. No tempo da criança, de acordo com a vontade dela. Eu saía rapidinho, eu voltava, eu corria, eu resolvia uma coisa, mas assim, não tinha vontade da Bruna. Tinha a Bruna no intervalo da Antonella, na agenda da Antonella. Sim. Então, quando eu parei de amamentar, eu comecei, gente do céu, eu preciso respirar, eu preciso dar uma voltinha, eu preciso, sabe? Aquela necessidade de me encontrar de novo. E ter um tempo com o seu marido também. E ter um tempo com o meu marido, exatamente, porque é uma coisa que acaba que fica, né, em segundo plano. Se envolve muito, né, com a maternidade. E vieram os amigos, e depois que o Benjamin nasceu, a gente nunca mais tinha tido coragem de viajar para fora do Brasil. Eu falava, são muitos dias, ele é muito pequeno, se acontecer alguma coisa eu tô em outro país. Nunca tinha mais viajado. E aí uns amigos nossos fizeram um convite pra gente ir pra Croácia, um país que eu morria de vontade de conhecer, né, lindíssimo, paisagens, uma turma super animada, eu doida pra extravasar, respirar. Falei, Thales, vamos pra essa Croácia, vai ser ótimo, vai ser tudo que eu preciso nesse momento. E o Thales já via muito o Thiago Brunet, né, as pregações e tudo, já gostava muito dele. E aí o Thales viu que o Thiago ia fazer uma excursão para Israel, um grupo pequeno e tal. E o Thales botou na cabeça que queria. E vamos para Israel. E eu falei, não, vamos para Croácia. Thales, olha, eu preciso demais dessa viagem, vamos. Ele, Bruna, meu coração não tá falando, vamos para Israel. E aí eu abri o celular e comecei, então deixa eu ver como é que é esse Israel, gente, que eu abri esse Israel, gente. Comparando com a Croácia. Não, a Croácia aqui é com as paisagens lindíssimas, mar azul, Israel, tudo marrom, bege, marrom. Falei, não, a paleta marrom e bege, sem cor, não, é isso que eu quero, não. E eu não muita neutralidade. Com meus olhos, eu não conseguia ver o mundo espiritual, né? Eu tava vendo como turismo, e aí colocando na balança o turismo, a Croácia tava mais chamativa. E aí ele falou, então vamos colocar em oração. E quando eu falo de como eu era, não sei se eu citei que eu era uma pessoa, falava que tinha fé, mas no fundo eu era uma pessoa cética, porque eu não acreditava nada que eu não tivesse visto, sabe? Sobrenatural, mundo espiritual, nada disso existia pra mim. Tava longe da minha realidade, era assim, ó, palpável, não precisava tocar. Ver pra quê? Era, né, sim. E aí ele falou, vamos colocar em oração. Aí tô eu colocando em oração. Senhor, o Senhor conhece meu coração.
eu preciso que o Senhor me direcione. Só que não me venha com esse negócio subliminar que eu tenho que interpretar, porque eu não sei interpretar. Me dá uma resposta clara. É pra eu ir pra Israel? Porque assim, o Senhor tá vendo que eu não quero, a minha vontade não é ir pra lá. Mas se for pra eu ir, se eu me falar de forma clara, eu vou. Tá bom. Val, e eu tô lá tomando banho, lavando meu cabelo, tal, no chuveiro, e pensando, né? Eu já tinha um pouquinho mais de relacionamento com Deus e eu pensava, Deus, como Ele se relaciona com a gente através da natureza, né? Eu gosto muito de natureza. Então, um pôr do sol, né? Isso parece que nos alimenta, assim, Sim, né? sim. E aí, tô lá lavando meu cabelinho. Gente, eu abro o olho, olho pra janela do meu banheiro, que eu tô lavando o cabelo, que eu abro o olho, tem um passarinho paralisado, Val, assim, ó. Como se fosse o Espírito Santo. Com né? asa aberta. Com a asa aberta. Mas não era uma asa aberta que abriu e baixou. Era uma asa aberta parada. E na minha cabeça, eu nunca tinha vivido nenhuma experiência sobrenatural. Eu falava, gente, isso não existe, isso é mentira desse povo. Esse povo acha que aconteceu alguma coisa, mas é coisa da cabeça dele, imaginação, coincidência. Achava que era coincidência. E o pássaro ficou parado, e eu fiquei parada, e ele ficou parado. E aí você sente a experiência do Espírito Santo, aquele fogo que queima, e aí você vê que realmente... Eu tô confirmando pra você. Você não resta dúvida, né? Sim. Talvez quem não passou por isso não entenda. Sim. Mas quem passou vai saber do que eu tô falando, né? É uma coisa que arde no seu coração, que queima e que faz ter certeza de que aquilo é de Deus mesmo. Aí eu saí do chuveiro, aí eu peguei o telefone e liguei, Thales, pode comprar as passagens para Israel? Eu acho que é para a Argentina. E aí, passou um tempo, nós ainda fomos para uma viagem em São Paulo, e essa viagem foi péssima. Assim, uma viagem de 3 dias, era para ser eu e o Thales, e tudo deu errado, sabe? A comida estava ruim, os lugares estavam ruins, eu dei uma crise de choro nessa viagem, com saudade da Antonella, com peso na consciência de ter deixado a Antonella, e foi assim, trágico. E aí eu cheguei e falei, meu Deus, o que eu fui inventar essa viagem para Israel? Minha filha é tão pequena, como é que eu vou deixar? São Paulo aqui, 3 dias, eu não dei conta. O que eu vou fazer em Israel? Eu vou desesperar. Se eu der um problema, você vai comprar passagem de volta? Eu não me garanto conseguir ficar esses dias todos longe dela. E seriam quantos dias? 10, 12 dias. 10 dias. Uns dias assim, Que né? maravilha. Sim, sim. E nunca tinha feito uma viagem internacional. E aí tá. E aí comecei a labuta de novo, gente. Por isso que eu falo que eu era difícil, porque Deus já tinha me falado, né? Mais claro do que aquilo é impossível. E eu comecei a questionar tudo de novo. Mas será que é pra ir mesmo? Aí um dia eu tô orando e pensando, será que é pra mim ir mesmo? E aí veio no meu coração, eu já te confirmei. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Isso é meu pensamento. Isso é meu pensamento. Eu falei, então se fosse hoje, o senhor me confirma de novo. Gente, a luz do quarto fez assim, ó. Apagou e acendeu. Aí eu falei, eita luz, bem na hora, olha a coincidência. Ou seja, pedindo e não acreditando. Que coincidência, a luz piscando energia bem na hora. Depois eu quero ver de novo, então. Piscou de novo. Aí na hora que piscou de novo, me deu um arrepio assim na minha coluna. Eu falei, não vou mexer mais, isso aqui é muito tá certo, senhor, agora eu entendi. Então eu vou. Tá bom. E fomos para Israel. E quem já foi vai me entender, gente. É assim, é um lugar escolhido pelo Senhor. É uma atmosfera, é uma né? atmosfera diferente. É uma unção. Da hora que você desce naquele aeroporto, onde você vai, assim não dá pra explicar. O clima, sabe? Saber que Jesus pisou naquele lugar, né? Nos lugares onde você foi, né? Deve ser maravilhoso. E assim, nós vamos um dia ainda, né? Ainda iremos. E eu quero voltar também, eu vou com vocês. Pois vamos. Faz a expulsão. Pois iremos, Não, é maravilhoso. E você vê ali na prática, né? Os milagres, onde aconteceu, como foi. Pra mim, que tem essa necessidade, né? De ver, que tem essa questão, né? De ser palpável. Pra mim, foi uma coisa que elucidou muito a minha fé. E lá eu comecei a ver o sobrenatural, uma coisa que eu não conhecia, não era comum pra mim, eu nunca tinha visto, né? Comecei agora. E lá eu comecei a ver profecias, milagres, pessoas falando de uma forma muito, muito certeira, né? Porque o que eu achava na minha cabeça? Esse negócio de prever a vida das pessoas, esse negócio de profecia, isso é charlatanismo. O povo se aproveita. Eu achava na minha cabeça da fraqueza da outra pessoa.
problema todo mundo tem. Deus tá vendo seu problema, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer prosperar. Isso se aplicava pra qualquer pessoa. Mas lá eu comecei a ver que não, que era tudo muito individual, muito focado, né? Sim. Então eu comecei a abrir meus olhos para o mundo que eu não conhecia. Muito personalizado. Muito personalizado. Eram coisas que não eram aplicáveis para ninguém. Sim. Era só direcionado para aquela pessoa. Não era frase de efeito. Não era frase de efeito. Não era. E a outra coisa que é interessante em Israel, que as pessoas falam, é que quando você está andando lá, você vê a Bíblia, né? Vê a Bíblia de outro formato. Porque uma coisa é você ler sem ver. E aí, como você é uma pessoa que gostava de ver para crer, então Deus te deu essa oportunidade de pisar na terra, ter uma pessoa como Tiago Brunet, que entende muito, né, de Israel, entende muito da palavra, então fazer esse contexto com a realidade, você pisando, foi muito então importante. assim, ativou ainda mais a tua fé. Sim. Né? Por isso que eu falo que o processo foi muito rápido, ele foi acelerado, né? Deus foi muito cuidadoso em colocar assim, as coisas certas para que desse uma acelerada. E aí, Val, a gente começou a vivenciar essa realidade, sabe? E me chamava muita atenção a forma com que as pessoas oravam, a intimidade que elas tinham com Deus, o jeito que elas buscavam. Isso tudo foi tocando a gente de uma forma. E aí eu comecei, Senhor, eu quero viver isso também. Eu quero viver isso também, eu quero viver isso sobrenatural. Se o Senhor tá falando da vida dela, na vida dela, na vida dela, que tava sentada aqui do meu lado, eu também quero. Se o Senhor não me trouxe aqui, eu nem queria vir. O Senhor não me trouxe, eu quero. Assim, comecei a pedir. E ao longo dos dias, é como se a gente estivesse sendo preparado, sabe? E aí a gente teve o momento de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós nos batizamos nas mesmas águas que Jesus foi batizado. Pensa que bênção, que oportunidade. Deus foi muito cuidadoso, muito. E aí eu lembro que quando eu saí do batismo, você sai do Rio Jordão e aí tem um muro com algumas passagens bíblicas, né? E uma passagem que ficou muito forte na minha cabeça foi Coríntios 2:9, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais imaginou a mente humana aquilo que o Senhor tem preparado para o bem dos que o amam. Então foi realmente isso, sabe? Deus preparou assim algo sobrenatural que eu jamais tinha nem sonhado, nem imaginado. E nos batizamos, demos esse passo de fé. Quando foi no outro dia, teve uma reunião lá à noite, né? E teve um momento de pregação, louvor e tudo, e aquelas pessoas recebendo profecia, e pra mim nada. E eu falei, talvez não é dessa vez, né? Talvez vai ser da próxima. Talvez. Já tava no final da viagem. Acho que faltava um dia só pro final da viagem. E ficamos lá, e eu num sono, querendo ir embora. Mas falei, vou ficar. No final, gente, tinha uma pessoa aqui do nosso lado, que na época a gente não sabia quem era, depois a gente descobriu que é o André Vitor, um profeta, né, super ungido, usado de forma poderosa por Deus. E no final ele pegou na minha mãozinha e na mãozinha do Thales. E aí declarou coisas na nossa vida, assim, falou de coisas tão íntimas que só eu e o Thales sabemos, de processo de cura, né, de situações mesmo passadas que a gente não dividiu com ninguém. E falou pra gente uma coisa que me chamou muita atenção. Falou que a gente vem de lugares que muitas vezes as pessoas conhecem, mas não tem intimidade com o Senhor. Então que a gente seria levantado, né, para impactar a vida de muitas pessoas. E falou também que nossos filhos seriam muito maiores do que a gente em fé, né? Aí você disse assim, eu recebo, amém. O que uma mãe quer? Além disso, nada, né? Sim. E aí a gente recebeu com tanta alegria. Eu lembro que a gente chorava assim, copiosamente. E aí eu cheguei no hotel e eu anotei as coisas para não esquecer. E aí ele falou muitas coisas pra gente, que a gente seria usado, né? Que via a gente recebendo pessoas na sala da nossa casa para falar de Deus. E terminou falando assim, e para você não duvidar, Deus manda eu te falar que vocês ficaram na dúvida se vocês iriam para essa viagem ou se vocês viriam para uma outra viagem. Mas o tempo que o Senhor preparou para vocês começarem a viver as coisas que Ele tem para vocês, começa agora. Uau. Então não foi uma escolha de vocês estarem aqui, foi uma escolha do Senhor para vocês. Então aí foi outra virada de chave na minha vida, sabe? O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, o Senhor me conhece, porque o que eu achava? Na minha pequenez eu achava assim, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é o criador de tudo,
Só que é um Deus, gente. Somos bilhões de pessoas. Como é que esse um Deus vai cuidar de bilhões de pessoas? Você achava que ele estava ocupado demais? Eu achava que ele estava ocupado demais, que era um Deus de grandes causas, entendeu? Ai, quando eu tiver um filho muito doente, quando eu tiver um casamento assim, eu vou atrás de Deus. Mas eu achava, como é que esse Deus vai conhecer detalhes da minha vida? Detalhes da vida de bilhões de pessoas, sabe? Isso não, eu achava que eu era mais uma numa multidão. Ele me amava, mas era mais uma na multidão. A gente olha Deus muitas vezes a partir da nossa perspectiva. Da nossa capacidade, como nós somos né? limitados, a gente entende que Deus é limitado, né? Por desconhecer a palavra, por desconhecê-lo também. Essa questão das vozes é muito importante a gente saber. Demais. A gente estava até conversando sobre isso na célula ontem. Todos nós ouvimos a Deus. A questão é, a gente confunde a voz por não conhecê-lo. Não conhecer. E a gente também despreza essa voz. Muitas Duvida, vezes né? duvida, despreza, por não entender, né? A gente não entende, não busca, não tem intimidade. Então você realmente não sabe ali se obedece ou não obedece. Mas muitas vezes, né? Eu vivi um processo, né, recentemente sobre isso. E o que é que acontece? A gente ouve a voz e eu fiquei, obedeço ou não obedeço? Se é Deus ou não é? É a minha voz, É a minha né? voz. Sou eu mesma, minha cabeça. Né? E aí a gente precisa entender que quando a gente vai abençoar pessoas e vai ser abençoado é de Deus. A vossa vontade Né? é dele, né? É. Não é nosso, não vem de nós. Se aquilo vai me abençoar, se aquilo vai abençoar outra pessoa, é de Deus. Sim. Agora, se for prejudicar, não Aí é não de é, Deus. pode ter Aí é do certeza inimigo. que não é. Aí já não é dele. Aí vem de baixo, né? Né? Aí vem de baixo. Né? E a gente precisa entender isso. Sim. Eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje não é só ouvir, mas é principalmente obedecer. Obedecer. E principalmente você fez isso, né? Sim. Você teve 2 propostas de viagem, mas você ouviu, ou você viu sinais e você obedeceu. Sim. Porque você com livre-arbítrio, você também poderia ter desobedecido. Só que você não tinha tido a experiência e nem o sobrenatural tinha vindo na sua vida. Então, quando a gente desobedece, o que é que acontece? A gente perde, Sim. né? Quem é o maior perdedor dessa A história gente somos mesmo, nós. Então, quanto mais a gente obedece, mais a gente vai ter recompensa A gente nessa terra. recebe, né? Que é outra coisa, né? Que a gente pensa assim, eu só vou ter as coisas boas quando Estiver no eu céu. for pro céu, quando Deus me levar, né? O céu começa aqui. O pedacinho do céu é aqui. começa aqui. Eu acredito muito nisso, né? O tanto de coisa que você já começou a viver Com certeza. com o Senhor, mesmo sendo uma pessoa que tem muitos, né, recursos, privilégios, mas mesmo assim faltava algo. Com certeza. E esse algo ninguém substitui. Nada supre, Nada. nada supre, Né? né? Pode até suprir momentaneamente, causar um prazer ali imediato, mas a lacuna que existe em nós, só o Senhor supre, né? E isso que nos chamou a atenção na sua história, né? Com certeza. A sua resposta, a sua entrega, né? Porque muitas pessoas ainda estão naquele primeiro processo que você disse. Vai na igreja, tem a Bíblia lá guardada de presente, há 2 anos, e Vai. não toma ciência. Quem está perdendo com isso? A pessoa. Sim. Justamente. Né? Então, a sua entrega nos chamou a atenção, né, Muito, Tiene? muito. A sua resposta. Um dia nós conversando, né, no discipulado, e ela assim, né, Jenny, né, tá demorando isso aqui. Gente, essa pobre sofre, viu? Ela sofre. Não. Toda semana ela luta. Acho maravilhoso discipular você, meu amor. A história do sofrimento, né? Ixi, Aí ela diz, ela sofre. Aí tu diz, ela sofre. É um sofrimento. É verdade, E ela, Tina, isso tá demorando, né, com alguma situação. Eu falei, Bruno, você tá passando isso quanto tempo? Assim, quanto tempo você tá nesse processo? Você lembra, né? E aí ela, não, tem 1 ano, 2 anos. Aí eu falei, meu amor, tem 11 anos que eu enfrento tô aí. isso. Tem 11 anos que eu enfrento, ou seja, que eu venho lá lutando, que Deus vem me trabalhando, me moldando, né? Exatamente aquela coisa do controle, né? Ou seja, nós Querer que queremos, seja no nós nosso queremos tempo, na né? nossa hora, no nosso tempo, né? Mas ele tem um tempo diferente, o relógio dele trabalha de forma diferente. E a forma que o relógio dele trabalha é melhor do que, do muito que o melhor. nosso. Amém. Muito melhor, né? Que Então você maravilhoso. teve essa sua experiência, né? Das 2 viagens, que Deus falou muito ao seu coração. Então vamos falar um pouco agora da experiência que você teve já com Jesus na sua vida, né? Profissional, na sua vida pessoal, na sua casa, nos seus relacionamentos. Tudo, gente, tudo, em tudo. Aí Deus transformou, Transformou tudo. O que que você teve que tirar da sua vida?
Eita coisa. Vamos lá, vamos, né? Por exemplo, você teve que quebrar aí orgulho, você já falou, né? Autossuficiência. Orgulho, controle. Tinha liberação de perdão? Liberação de Porque perdão. o perdão, hoje, você entende ele de uma forma diferente. Totalmente diferente. Sem perdão, o céu não abre com bênção, né? Eu voltei de Israel, né? E falei, então, agora eu vou procurar uma igreja. Procurei uma igreja, né? Fui pra Paz, gostei demais. O que me chamou muita atenção lá, o Ministério Infantil, que era exatamente o que eu recebi a palavra sobre meus filhos. É uma preocupação que nós mães temos hoje em dia, né? Sim. Que nossos filhos tenham... Sejam alimentados também, alimentados, né? Com a palavra. Não só em casa, né? Mas na igreja, na escola, em todos os lugares. Sim. Então era uma preocupação muito minha. Então quando a gente chegou, a gente foi muito bem recebido lá. Né? E gostando demais, e por ali a gente ficou. E Deus é tão cuidadoso que no primeiro dia que a gente foi, a gente recebeu já o convite para uma célula. Mas não era uma célula qualquer, era uma célula dentro do meu condomínio, na rua da minha casa. Não tem dificuldade, não tem pegar carro, não tem coisa nada. 15 passos. 15 passos cheguei. Minha filha, não invente desculpa. Então Deus foi muito cuidadoso. E aí o que eu falo? Ao buscar, a gente vai começando um processo, né? Eu obtive consciência de quem eu era sem Deus, eu obtive consciência de quem eu era para Deus, né? Eu comecei um processo de mudança, mas foi o início, foi o start, foi a tomada de consciência. Então eu tomei consciência de tantos comportamentos errados que eu tinha, mas mudar é muito difícil, não basta querer, né? Sim, é um processo. É um processo diário de decisão. Então aí Deus foi, eu vejo como se Ele estivesse fechando todas as lacunas que me impedem, sabe? De me aproximar dele, de me relacionar de forma mais poderosa, de viver meu propósito, de receber as bênçãos que Ele tem para derramar na minha vida. Aí a Bruna deixou de lutar com seus próprios braços e passou a depender, né? Pai, se eu soubesse como é bom isso antes, eu tinha feito lá atrás. Como é mais leve, né? Sim. E a gente entende que esse processo, por que a gente fala desse momento com Deus, né? Porque é a renovação da nossa mente. Porque a gente não só muda comportamento. Sim. Porque mudar comportamento, a gente pode até mudar por um certo tempo, mas aí a gente volta. Para a gente mudar realmente, transformar o comportamento, precisa de uma renovação da mente. E é por isso que a gente precisa dessa palavra nos alimentando. Porque como a gente passou muito tempo recebendo informações distorcidas, aí a partir desse momento que você começa a ter esse relacionamento íntimo, né, e comprometido com a palavra de Deus, o que é que acontece? A tua mente vai sendo renovada. E precisa ser alimentada, né, para que isso perpetue. E aí minha discipuladora, a gente quer anjo da terra, né, minha filha? Vamos lá. Aí ela começou, então peraí. Deus, na verdade, depois da minha conversão, Deus colocou no meu coração muito a questão de honrar pai e mãe. Era uma questão que eu tinha dificuldade, né? Acho que por conta da diferença pouca de idade, sei lá. E eu precisava liberar perdão sobre algumas coisas, né? E, de forma especial, com o meu pai. Gente, isso pra mim foi tão difícil, porque eu falava assim, Etienne, eu não tenho vontade de pedir perdão, eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho vontade, como é que faz? Isso já passou, isso é coisa do passado, isso é coisa de lá atrás, hoje já é outro momento, é outra realidade. E ela falava pra mim, perdão é decisão, você não vai acordar um dia e ter vontade de perdoar, que lindo, acordei plena, estou com vontade de perdoar, não é isso. Você sabe, você conhece a palavra hoje, você sabe que você precisa, você decide e vai. E aí a gente foi, jejum, oração, luta. E tive essa conversa com meu pai. Era um problema que acontecia muito mais na minha mente do que, né, na realidade. Era como a minha criancinha pequena tinha recebido aquilo ali. Então, assim, depois que eu consegui, é um processo doído, mas Deus é tão cuidadoso que, além de perdoar, Ele foi me mostrando tudo que eu precisava pedir perdão para o meu pai. Né? Para todas essas coisas erradas que eu tinha feito, o julgamento, né? Liberar palavras ruins sobre a vida dele, o meu orgulho, toda vez que eu era desrespeitosa, que eu desonrava, enfim, várias coisas. Então Deus foi me trabalhando de um modo que eu não só queria agora pedir perdão, mas eu também não queria só perdoar, mas eu queria principalmente pedir perdão, né?
E aí aconteceu esse fato do perdão com meu pai, e o perdão, por mais difícil que seja, depois que a gente consegue, gente, é libertador. Você pega um fardo aí de quilos e quilos e quilos e tira e joga fora e fala tchau, isso não me pertence mais, né? Após eu ter aquele momento ali, porque é difícil, são conversas difíceis, né? Conversas difíceis são necessárias. E depois dessa conversa difícil, eu consegui ver o meu pai com outros olhos, né? O meu sentimento era outro, a Bruna era muito mais leve, a forma de me relacionar com meu marido era influenciada também, né? Porque eu tinha essa dificuldade de me submeter, desde meu pai ao meu marido também. Então, assim, foi uma lacuna muito importante que Deus foi fechando. Até mesmo isso ajuda muito no relacionamento com Deus, né? Com Deus. A forma de se relacionar. O coração de filha, né, com o nosso pai paterno, ele tem muito a ver com o nosso pai espiritual, né? Porque quando nós não reconhecemos, não entendemos, né? A nossa lugar, paternidade, né? O nosso lugar, então nós olhamos um Deus muito distante. Muito distante. Né? Muito distante. Maravilha. E Deus está trabalhando. E outra coisa que Deus tem trabalhado muito, assim, o perdão com meu marido também. Gente, porque é engraçado que a nossa identidade é muito distorcida, né? Assim, eu vejo que a minha identidade era muito distorcida. Eu buscava uma aprovação externa para me sentir validada. Então, por exemplo, eu não achava que eu era amada por quem eu era. Eu achava que eu era amada pelo que eu fazia. Né? Então, se você não tem resultado, se você não tem você não merece amor, né? Então, por exemplo, eu ficava nessa tentativa de controle, né? Muito nessa questão de ser validada, né? Porque eu não sabia o meu lugar de filha amada, de filha preciosa, de filha escolhida, né? Então, isso foi sendo tratado, a minha identidade foi sendo tratada. E com isso, o meu relacionamento com as pessoas também foi sendo tratado. É o combo. Então, meu marido, o bichinho penou. Ele também foi beneficiado. Ele foi beneficiado, ele está sendo muito beneficiado. Eu falo, meu amor, você tá vendo a minha mudança? Você tá vendo a minha mudança? Por favor, hein? Mas que bênção, a questão da submissão pra mim, né? Sim. Quanto ao meu marido, era uma questão que eu tinha muita dificuldade. Então, falou alto comigo, eu vou falar alto, não tem esse negócio. Pra mim, homem e mulher era tudo igual. Eu não entendi os papéis, os posicionamentos, né? O relacionamento, a obrigação do homem e da mulher. Tudo isso, pra mim, era uma grande dificuldade. E aí, com essa reconstrução da minha identidade, de saber minha real identidade em Deus, né? Houve um reposicionamento dentro da minha casa. Gente, eu não tinha prazer em cuidar da minha casa. Eu era aquela mulher que eu só... né? Você faz delegar, você faz, nem supermercado eu ia, porque eu achava uma perda de tempo, assim, uma coisa absurda. Então, Deus foi me tratando e foi trazendo situações para que eu tivesse necessidade de estar ali, para que meus olhos se voltassem para dentro da minha casa, né? É como se Ele estivesse me chamando para fazer o caminho de volta, para o que realmente importa. Então, Ele foi me tratando. Comecei a gostar de cuidar da minha casa, comecei a ter prazer no dia a dia com meus filhos, porque é uma questão muito importante para mim. Eu não tinha muito prazer. Eu amava meus filhos mais do que qualquer coisa, mas a agenda prazer cheia, né? do dia a dia eu não tinha. Por quê? Porque eu era extremamente sobrecarregada. Muita coisa, muita agenda, compromisso, loja, empresa, né, reuniões e as atividades das crianças, a minha vida pessoal, as questões com meu marido, é muita coisa, né? O feminismo nos vendeu uma ideia de que a mulher pode fazer tudo, que a mulher é igual ao homem, de que ela pode trabalhar fora, de que ela pode produzir igual, de que ela vai cuidar dos filhos bem. Gente, e é humanamente impossível. Eles vendem uma imagem que, na verdade, nós somos mais que os homens. Porque os homens só trabalham. A gente trabalha, cuida dos filhos, se maquia, fica bonita, vai pra academia. Tem que estar com o corpo bem, tem que fazer as coisas dentro de casa, tem que trabalhar fora. E desvalorizada, né? E desvalorizada. Como se a mulher fosse a desvalorizada. E como se tudo que você faz em casa não tivesse valor, né? Você precisa ser empoderada por fora, pelo que você produz fora, pra você ter algum valor. Sim. Então, assim, eu vejo que a minha mente tinha muito do feminismo, né? A Bruna de antes, ela era muito mal posicionada, ela tinha um relacionamento muito errado com tudo isso. E aí Deus foi consertando, sabe? Foi me trazendo de volta pra casa, foi me mostrando, ei, deixa eu te mostrar. Um dia eu tava orando e o Senhor falou assim comigo, você lembra lá em Israel
que o profeta te falou que seus filhos serão muito maiores em fé do que você, então deixa eu te falar que para você ter filhos assim, você não vai dar uma criação medíocre, você não vai dedicar o pouco que te resta, o tempo que te sobra do seu trabalho, as migalhas da sua paciência. Gente, porque paciência é limitado, né? Sim. Atenção é limitado, simpatia é limitado, tempo é limitado. Não é um recurso que vem assim, que não acaba, inesgotável. Né? Você pode dar o tanto que você quiser pro mundo e ainda sobra o tanto que você quiser que você tem em casa. Não, você precisa priorizar. E aí Deus foi me mostrando o que é a prioridade para você, né? O problema não é você trabalhar fora, o problema é seu coração estar ali. E você dá para sua casa o que te sobra, né? As migalhas do seu tempo, é você dar para o Senhor o que te sobra, né? As lacuninhas na sua agenda. E Deus te levou para você entender que o seu primeiro ministério é sua casa, é sua família. É minha família. Sua família. E como foi esse processo aí, agora, para você direcionar o seu coração para sua casa, para os seus filhos, e como você está conciliando com a loja? Eita, que solução que você arrumou? Isso aí foi rolo. O que você... eu acho, assim, eu comecei uma jornada de busca, né? A gente sabe, de busca, de curso. O que me chamava para fazer, eu fazia. Então era curso, era mentoria, era método CIS, era conferência, era encontro com Deus, era tudo. Questão emocional e espiritual, eu estava muito disponível e muito aberta. Sim. E Deus foi me trabalhando e me mostrando. E eu acho que eu beirei um burnout, assim, sabe? Tive queda de cabelo, tive inflamação nos punhos, comecei a um cansaço, assim, que não passava. Eu dormia e acordava cansada, é como se eu estivesse muito sobrecarregada. O meu perfil é muito executor, e além de executor, é analítico. Então, eu quero fazer muito, eu quero fazer para ontem e eu quero fazer muito bem feito, né? Então, isso eu acho que exige muito. E aí, o que aconteceu? Eu não sentia prazer em cuidar dos meus filhos, né? Eu fazia porque eu tinha que fazer, mas era muito pesado. Levar num judô não era prazeroso, buscar na escola, fazer uma tarefa, sentar para brincar. Era aquela falta e eu falava, gente, isso não tá certo. Eu não posso viver 5 dias da semana igual um trator de esteira passando por cima e cumprindo compromisso em cima de compromisso para chegar no final de semana e ter aquele momento de prazer, né? Eu quero viver o hoje. Meus filhos só vão ser pequenos por um período pouco de tempo. Eu quero aproveitar, eu quero ter alegria em brincar, eu quero ter satisfação em dar uma comida, em dar uma janta, né? Sim. Na atividade normal do dia a dia. E aí o Senhor começou a me dar situações, porque na verdade a gente fala de evolução, falando assim é lindo, né? Mas o que a gente faz é passar por situações extremamente desafiadoras, onde a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo forjado, né? E eu fui passando por situações assim com meus filhos, muito desafiadoras, que Deus foi me mostrando, olha pra cá, tira seus olhos do mundo, tira os olhos de fora, olha pra dentro da sua casa, né? E aí eu falei pro Thales, eu não sei se eu quero continuar com a loja. Eu não sei se eu dou conta, né? Admiro, creio que tem muitas mulheres que conseguem exercer esse papel de forma maravilhosa, mas eu tô me sentindo muito sobrecarregada. Eu não tô dando conta de conciliar isso. E aí ele sempre foi muito aberto. Falou, a decisão é sua, você que sabe, né? Eu tô aqui para te apoiar no que você decidir. E eu fiquei ao longo de um ano aí com a Etienne nessa labuta. Um ano pedindo direcionamento para Deus, né? E fazendo jejum, e orando, eu vendo a loja, eu continuo com a loja, eu trago uma sócia aqui. O que eu tomo de decisão? Eu não quero viver mais do jeito que eu tô vivendo, com essa pressa, fazendo tudo corrido. Gente, eu levava o menino na escola, voltava correndo para almoçar, saía correndo, ia pro judô correndo. E criança é no tempo deles, né? Pra eles entrarem no carro, puxar uma mochila, amarrar um tênis, é tudo no tempo deles. Então, isso é estressante também, a falta do tempo. E aí eu comecei a orar. E o Senhor é tão cuidadoso, a minha mãe morava em Goiânia, e Ele é tão cuidadoso, minha mãe falava que nunca mais ia vir para Palmas. Não volto mais para essa cidade. E Ele é tão cuidadoso que Ele foi trabalhando o coração da minha mãe, Ele foi trabalhando, né, toda a realidade dela lá em Goiânia e colocou no coração dela uma vontade de vir para Palmas, né? E aí a gente começou a sentar, começou a conversar. Minha mãe também se converteu fazem 2 anos. Então hoje eu falo que se fosse há 2 anos atrás, essa sociedade jamais aconteceria, porque era o ferro, dois ferros, não ia dar certo. Mas hoje, né, com a busca que a gente tem,
Deus tem encaminhado e tem dado muito. E aí, maturidade com a maturidade que a gente tem. E a Larissa, eu vou falar dela, a Larissa é linda, uma mulher linda, maravilhosa, né? Ela é. E qual é a fala dela, a frase? Não, minha filha, Diga. não há de ser nada. A eu falo assim, eu pessoa que adotei era, pra mim, viu, Larissa? Eu adotei, não há de ser nada. a pessoa que era a personificação da impaciência, gente. Uhum. Hoje o lema da vida dela, minha filha, não há de ser nada. Coloque nas mãos do Senhor. Então é transformação. Muito bom. Então Deus me trouxe essa sócia, que é a melhor sócia que eu poderia ter, Sim, né? Além de sim. sócia, uma avó aqui que Sim, vai me ajudar que tá perto, também né? com a rotina com as crianças. Confiança, né? Vocês duas muito parceiras. Muito isso é muito bom. parceiras. Então Deus foi realmente tratando todas as áreas. O que mudou na minha vida? Tudo. Eu não tenho como falar de uma coisa que mudou. O meu relacionamento com o Senhor mudou. O peso que eu carregava por ser tudo na força do meu braço foi aliviado. O meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, né? A forma de encarar a vida. O Senhor me trouxe um dia em oração e Ele falou: minha filha, olha o seu nível de insatisfação. Eu não te deixei faltar nada. Gente, eu chorava assim, copiosamente, porque eu falei, como que um ser humano, e não é faltar nada financeiramente, é faltar nada de bênçãos, uma família estruturada, filhos saudáveis, um casamento com um homem fiel, temente a Deus, sabe? Para de olhar para o que te falta, olha para o que você tem, né? E a partir daí, eu tenho buscado. É uma luta, não é fácil. Falar para vocês, é muito fácil, não. Mas é uma luta que a gente tem travado diariamente, né? Saiu da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância, né? Isso. De filha, né? De Tomar filha. a posição de filha filha. amada de Deus, né? Isso é muito forte, Muito né? maravilhoso. É o melhor lugar. É o né? melhor lugar, é o lugar de descanso, é o lugar de alegria. É o melhor lugar. Muito bom. Que coisa boa. A gente passava aqui muito Ixi, tempo conversando com a Bruna, 3 né? dias de podcast. 3 dias. Falante. Pra quem tava morrendo de nervoso. Mas como a gente Chegou aqui tem- assim, ó. Mas como a gente Tremendo. tem tempo, né? Justamente. Então, assim, que conselho você daria para as mulheres, para as pessoas que ouvem o nosso podcast sobre essa fase que você viveu, o que é que você está passando? Um conselho. Eu vou dar um versículo que eu acho que vai ser melhor do que um conselho. Então, tá, a palavra de Deus O versículo é o Mateus 6,33, né? Que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Porque o que eu acho? A vida corrida é a minha, é da Etienne, é da Val, é de todo mundo, né? A gente tem muito compromisso, a gente tem a agenda cheia, a gente tem tanta coisa para fazer, e às vezes a gente tenta colocar Deus no lugar que tá sobrando, naquele buraco da nossa agenda, né? E o que Deus nos pede? A única coisa, priorize, né? E o que eu vejo? Quando a gente prioriza as coisas de Deus, Ele supre todas as áreas, né? Não é só a área espiritual, Ele supre toda. Tudo. O emocional, o financeiro, o físico, o relacionamento com o marido, com os filhos, com as pessoas, com o funcionário, com o trabalho, a provisão financeira, tudo. Então, se eu pudesse dar um conselho, priorize. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, mas dedique. Tenha disciplina, busque as coisas de Deus, porque com certeza, né, o resultado, a colheita é maravilhosa. Amém. É maravilhosa. Amém. Então vamos fazer um ping-pong aqui com ela? Bora. Então vamos lá. Você já falou de um versículo bíblico, né, que você dá como conselho. Um filme que te inspira. Um filme, né? Eu gostei muito da Forja, mas eu amei mais o Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra é maravilhoso. É muito bom. Maravilhoso, Né? né? Maravilhoso. Um livro que te impactou. Gente, a Bíblia, né? Eu acho que é o primeiro deles. Na Bíblia tem Na um que você Bíblia. gosta muito? Eu gosto muito de João. João é especial. Mas um livro que eu li agora recentemente, que é da Camila Vieira, eu gosto muito, que chama Viva a Sua Real Identidade, que fala muito disso, da realidade que o Senhor, da identidade que o Senhor planejou pra gente, né? E de como muitas vezes essa identidade é corrompida e a gente começa a viver distante das promessas, distante dos planos do Senhor, né? Fala muito de orgulho, é um livro também que fez muita diferença na minha trajetória. Eu ganhei de presente. Você ganhou, né? Ganhei de presente, mas não li, ele tá programado, viu, Ele meu tá na amor? fila de Ele tá espera na dos fila que serão porque lidos. eu tenho um que tá na metade, eu preciso terminar. Qual a cidade ou um país assim que você mais amou?
que te marcou muito? Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem. Israel foi um divisor de águas, né? Sim. Mas eu fiz uma viagem agora também que foi Suíça. Foi pra mim um dos lugares mais Foi pra comemorar. Foi pra comemorar meu aniversário de casamento, a nova fase que a gente vive. Foi uma viagem assim especial, muito preparada por Deus mesmo. Maravilhoso. Pra gente. Um hobby. Hobby, gente. Oh, gente. Eu falei pro meu marido esses dias, eu falei, meu amor, meu hobby é conhecer hotel bom. Eu gosto demais. Falei pra ele agora esses dias, falei, se tem um hobby que eu gosto é conhecer um hotel bom, gente, bom, viajar, desfrutar das maravilhas que Deus prepara pra gente, dias de descanso, né? Sim, é muito bom. Saber viver, né? Saber viver. Aproveitar a vida e as oportunidades que ela dá. Isso é importante. Isso é verdade. Então a gente quer muito agradecer a você, agradecer a sua disponibilidade, a sua entrega, né, esse compromisso, né? A gente tem certeza que você vai impactar a vida de muitas pessoas. Oh, amém. Porque você foi feita para isso. Amém. Né? E Deus já está usando, né? E vai usar muito mais. Você, sua família, sua casa. Amém. E que outras pessoas possam se inspirar na sua história. Essa é a nossa oração, Amém. né, minha amiga? Sim, nosso maior desejo. E nós estamos aqui orando, torcendo e sempre apoiando vocês. Obrigada, Muito foi uma honra estar aqui, foi muito leve. Foi um prazer. Eu tava nervosa, mas foi maravilhoso. Foi uma bênção estar aqui. Não foi uma conversa tranquila. Foi uma conversa tranquila. Pois é. Então tem mais aí da vida da Bruna, assistam, vai ser edificante, não tenho dúvida. Nós continuaremos aqui a nossa caminhada com ela. Pode ser que volte outras vezes para contar outras histórias. Pode ser, Não é? né? Porque as experiências não A jornada param. só começou, A jornada, né? A jornada Cristo, ela começou. continua, então, muito obrigada. Amém. Foi uma Que bênção. Deus continue abençoando sua vida. Amém. E a sua querida. família, viu? Amém. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo! Até a próxima. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.